Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. A circulação de fake news e material distorcido vem ganhando forte propagação em grupos religiosos. Qual o comportamento dos participantes desses grupos religiosos e qual o impacto na atual conjuntura política? Hoje no Religare eu converso com Magali Nascimento Cunha. Ela é doutora em comunicação, colunista da Carta Capital, pesquisadora do ISER e membro do Grupo de Trabalho e Estratégias de Combate ao Discurso de Ódio e Extremismo do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Magali, bem-vinda ao Religare. Obrigada, Flávio. Obrigada às pessoas que nos assistem. É um prazer conversar sobre esse tema tão importante para o momento que a gente vive no Brasil. Obrigado, Magali. Acompanhe o Religare Conhecimento e Religião também pelo YouTube e pelos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Magali, como tem sido trabalhar com este tema das mídias sociais e a questão política? É um tema que desafia bastante, especialmente os estudos relacionados às religiões, nas diversas áreas do conhecimento. Bem pouco tempo atrás, não era objeto de atenção ampla, tanto da sociedade quanto da academia, a relação entre mídia e religião. Ela se restringia a estudos na área da antropologia, da sociologia da religião, das ciências da religião, de um modo geral, com vários estudos, e ainda no campo da comunicação com restrições, poucas pessoas, poucos grupos de estudo, mas no período que vem aí dos anos 2000 para cá, nós vemos um crescendo, principalmente por conta da presença dos grupos religiosos nas mídias digitais, que popularizaram essa articulação, essa presença, essa mobilização, de tornar pública aí opiniões, pensamentos, ideias das próprias religiões, da relação com as religiões, mas também sobre temas sociais mais amplos. Magali. E aí nós vimos crescer... Oi, desculpa. Sim, não, aí nós vemos, fique à vontade. E aí nós vimos crescer, nos últimos tempos, essa discussão da política, essa preocupação de grupos religiosos que ocupam as mídias de discutirem política, de se posicionarem sobre temas políticos, e isso passou a chamar a atenção não só de quem já pesquisava mídia e religiões, mas também de jornalistas, grupos vários, ativistas sociais, que passaram a olhar o fenômeno da religião de forma diferente. Então, este é um fenômeno para os nossos estudos nesses tempos no Brasil. O que eu ia lhe perguntar é assim, no particular, que diz respeito ao crescimento também da extrema-direita, né? Como é que esse componente faz parte dessas transformações que você acabou de explicar? A extrema-direita, ela vem crescendo não só no Brasil, na América Latina, em outros continentes também, e a forma dela avançar é justamente a estratégia de ocupação das mídias digitais. A extrema-direita percebeu que pelas mídias digitais se consegue articular pessoas, convencer para os diversos temas de defesa de pautas dessa extrema-direita, muito voltada aí para a moralidade sexual, para a questão das armas e um sentimento de vingança com grupos que deveriam ser eliminados, exterminados do ponto de vista dessa extrema-direita, também temáticas de fechamento social a direitos das chamadas minorias, não só mulheres, população LGBT, mas também trabalhadores, as populações tradicionais, indígenas, negras. Então, essa extrema-direita avança no mundo de forma muito intensa por conta dessa ocupação das mídias sociais e que vem ganhando adesão de muitas pessoas com as estratégias de convencimento que passam por mexer com emoções, de tocar em temas que afetam as pessoas. E essa adesão do público em geral às mídias digitais, essa participação intensa, facilitou essa abordagem. Então, de fato, a gente deve atribuir o crescimento dessa extrema-direita hoje no mundo à amplitude que as mídias digitais conquistaram. E como é que entra a questão da religião, né? Onde que a extrema-direita consegue
né, um campo fértil aí no terreno religioso? A religião, quem estuda aí o que aconteceu com as religiões aí nos últimos anos, nas últimas décadas, reafirma que aquilo que no passado se dizia, que ela estaria relegada ao campo do privado, e que as religiões estariam cada vez mais restritas por um processo de secularização, quem estuda isso vê que não é bem assim. Quer dizer, nós temos um processo cada vez maior de publicização das religiões, de presença mais intensa no espaço público. Há pesquisadoras, né, como, por exemplo, o professor Joanildo Buriti, que está em Recife, também outras pessoas, como Paula Monteiro, do SEBRAP, que vem trabalhando até com o conceito de religião pública. Cada vez mais grupos religiosos ocupando o espaço público, discutindo temas, se posicionando sobre pautas que estão muito além dos espaços privados religiosos ou das questões domésticas das religiões. Estão se posicionando, estão se colocando em grupos de extrema-direita que percebem que para convencer, e eu mencionei as mídias sociais, a religião se torna então uma forma de convencimento, uma estratégia, um instrumento. Isso acabou acontecendo de forma muito intensa, especialmente dos anos 2010 para cá. Então, a gente percebe, não só no Brasil, na América Latina, mas em outros lugares do mundo, que as religiões vêm sendo instrumentalizadas para convencimento político, porque, como eu disse, mexer com emoções é um alvo, é uma meta, e as religiões tocam sensivelmente uma boa parcela das populações. Você falou de 2010 para cá, mas nos últimos anos a gente viu todo esse discurso e todas essas questões que você está trazendo, fazendo-se presente na própria estrutura governamental. Essa estrutura governamental do período passado, mais recente, né, trabalhou de alguma maneira para fortalecer esse processo? Eu citei 2010, que tem sido um marco nos estudos Sim. que relacionam religião e mídia, religião e política, porque é o ano em que Dilma Rousseff assume o poder no Brasil e é o ano de implementação do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que traz aí temas muito sensíveis à direita, especialmente à direita religiosa, tema de gênero, a temática das comunidades tradicionais, da pluralidade religiosa. Então, de lá para cá, o que a gente vai perceber dentro da linha da sua pergunta? Há esse marco de um avanço de uma direita e da consolidação da extrema-direita em reação aos avanços no campo de direitos que o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 trazia, também o Plano Nacional de Educação, que passa a discutir a categoria gênero como uma categoria transversal, e quem acompanhou se lembra, né, de todas as reações. E aí um grupo político relacionado a grupos, lideranças religiosas, vai se articular para se colocar de forma muito contundente em reação a esse período do país de abertura para muitos direitos. Esse grupo vai trabalhar por um fechamento, nós vamos ver todo o processo aí de impeachment de Dilma Rousseff, todos os retrocessos que foram vividos no Brasil depois do ano de 2016 com esse impeachment. Isso é nítido no campo de direitos, no campo das políticas públicas, né, voltadas para várias áreas sociais. Esse fechamento será sentido e, com isso, se consolida essa extrema-direita no poder, principalmente com as eleições de 2018, porque esses grupos que eu mencionei que se articulam conseguem vencer as eleições de 2018 e colocar uma pessoa na presidência da República que representava esses anseios, que representava essa articulação. O professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, costuma dizer que o presidente que foi eleito em 2018 seria uma espécie de hospedeiro de uma série de anseios, de uma série de expectativas e articulações de grupos que trabalhavam por retrocessos que viram nessa figura a oportunidade de realizar tudo isso. E nós vimos que foi o que aconteceu nos últimos 4 anos. No campo do parlamento, esse grupo conseguiu também ser vitorioso,
é o que a gente observa, ao menos, né? Como é que eles conseguem fazer bancadas, né, que são portadoras desses ideais de retrocesso e de questionamento desse plano de direitos humanos que você mencionou lá de 2010? Há toda uma articulação, e aí nós temos o ano de 2014, com as eleições de 2014, que todos os pesquisadores na área de política e religião e na área de política e direita, e avanço da direita, vão compreender que 2014 é um marco porque nós tivemos o congresso mais conservador da história do país, mais conservador ainda em comparação à ditadura militar, ao período da ditadura militar. E de lá para cá, 2014, 2018, agora 2022, isso vai se ampliando, vai se consolidando, essa força conservadora no Congresso Nacional. Isso se dá por conta dessas articulações que eu mencionei, que vem do ano de 2010, por conta de um aliançamento desses grupos conservadores com o empresariado, o agronegócio, que vão patrocinar campanhas políticas desses grupos. E quando eu falo de empresariado, o empresariado de mídia também. Então, nós vamos ver toda uma cobertura de mídia muito favorável a esses grupos. Temos, por exemplo, a Operação Lava Jato, que representou aí um papel muito importante na direitização dos processos do Brasil e no extremismo também. A Operação Lava Jato foi responsável pela criação de um clima, usando o direito, usando o judiciário, de punitivismo, de fechamento de direitos até no campo da lei, no campo do judiciário. Nós temos um efeito disso aí até hoje. Então, não é uma coisa isolada de uma campanha política de gente interessada em chegar no poder. É uma articulação conservadora, ultraconservadora, que passa por financiamento de campanhas de gente interessada na pauta dessa extrema-direita e passa pelo papel das mídias aliançada com espaços de poder, inclusive o poder judiciário. Muito bem, hoje no Religar nós estamos conversando sobre mídias sociais, política e religião. A nossa convidada Magali Nascimento Cunha. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião, hoje com Magali Nascimento Cunha, falando sobre mídias sociais, política e religião. Magali, você explicava sobre como que todo esse processo foi tomando conta do âmbito político, da estrutura governamental do Executivo, também na estrutura do Parlamento, no Congresso, no Senado aqui no Brasil. Tudo isso alimentado por uma rede de fake news, de mensagens distorcidas para obtenção do resultado que era, então, esse movimento político de direitização e de extrema direitização, como você mencionou. Concretamente, que tipo de mensagem circula, seduz, consegue convencer as pessoas, mesmo se tratando de mentiras? A ideia de quem articula as fake news, e não só fake news, porque aí tem um guarda-chuva da desinformação, que não passa só pelo que é fake, o que é falso, mas passa por elementos que são enganosos, imprecisos, inconclusivos, algo que é dado como verdade ainda está sendo investigado. E depois vai se perceber que não é bem assim, mas aí já está dado, já está divulgado. Então, a gente tem um guarda-chuva de desinformação que é uma estratégia de convencimento muito bem articulada, intencionalmente articulada, e, como eu mencionei antes, passa pela emoção. Então, se traz elementos intencionalmente para tocar em pontos sensíveis daquilo que é o imaginário coletivo, daquilo que está aí circulando em ambientes sociais os mais distintos. Quem trabalha com desinformação, com as fake news, sabe segmentar. Então, sabe aqueles temas que estão relacionados a grupos diferentes de forma mais sensível. Então, são ou mulheres, ou homens, ou trabalhadores, pessoas que estão mais desempregadas em casa, estudantes, pessoas jovens, pessoas mais idosas. E os grupos religiosos são um segmento. Então, a gente tem evangélicos, católicos, espíritas. Vai se criar conteúdo para cada grupo desse. Mulheres evangélicas, jovens evangélicos, homens católicos.
Então, temas que se sabe que vão tocar sensivelmente esses grupos. Então, se cria esse conteúdo para se fazer, então, afetar. O que marca a circulação de desinformação, conteúdo falso, enganoso, impreciso, é o afeto que provoca, especialmente por conta do medo, e aí se trabalha muito com medo, com pânico, pânico moral, é a ditadura feminista que vai trazer temas e vai erotizar crianças, por exemplo, ou então a ditadura gay que vai tornar os jovens todos promíscuos, homossexuais, por exemplo. A família vai ser destruída, o comunismo que vai chegar, é a vacina que tem o chip e vai fazer as pessoas todas aderirem ao comunismo chinês. Então, são coisas dessa natureza que vão criando um ambiente de desconfiança, de medo, de pânico, e vai se criando, então, adesões a essa pauta de fechamento, a essa Sim. pauta de reação a esses grupos sociais, como, por exemplo, esses que eu mencionei aqui. E a religião, então, é utilizada com linguagem, com citações de textos religiosos e até a ameaça de fechamento, por exemplo, de igrejas, é colocada como forma de convencimento. Eu não sei se há alguma resposta para isso, Magali, mas assim, às vezes eu ouvindo, né, tudo isso que você falou e a gente está no meio de tudo isso, né, eu me pergunto, mas nossa, como alguém pode acreditar em algo assim? Como alguém pode acreditar em algo assim? Como que essa estratégia consegue sair vitoriosa diante da racionalidade, diante da ciência, diante do conhecimento que nós temos? Como pode, Magali? Será que existe resposta para isso? Professor Flávio, essa é a pergunta que não quer calar para muita gente. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo identifiquem materiais que elas recebem pelo WhatsApp, o que elas veem circular no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, todas essas mídias que facilitam a nossa participação. Então, o que faz com que as pessoas, então, caiam nessas armadilhas, né? Acreditem. Em primeiro lugar, eu já mencionei, é aquilo que afeta. Então, Sim, a psicologia vai explicar muito bem isso, que é a questão que a psicologia vai chamar de dissonância cognitiva. O que é isso? Quando alguém recebe um conteúdo que não está coadunando com aquilo que ela pensa, que ela gosta, ela vai reagir. Se a pessoa trabalha bem essa diferença, ela vai reagir de uma forma, vai fazer uma síntese, vai buscar elementos. Mas se ela é radicalmente arraigada, aquela crença, aquela visão de mundo, aquele pensamento, ela vai assimilar aquele conteúdo, ainda que pareça absurdo, porque ele relaciona com aquilo que ela crê, com aquilo que ela pensa, com aquela visão de mundo que ela tem. Então, imaginem, né? Lembrem-se das eleições de 2018, vou falar uma coisa lá de trás, que é tida como exemplo até hoje nas pesquisas, de que um prefeito de uma cidade cria uma mamadeira que tem o bico da mamadeira, que é o órgão sexual masculino, e que vai distribuir essa mamadeira para creches da prefeitura, para que crianças que mamem naquele bico se tornem erotizadas, aí vão virar gays se forem meninos e vão virar prostitutas se forem meninas. Veja, isso é um absurdo tão grande, uma coisa tão bizarra, e muita gente olha isso, dá risada e fala, isso é bizarro. Então a psicologia vai dizer, a gente está elaborando bem o nosso conhecimento, aquilo que a gente sei. aprendeu. Mas tem gente que não gosta daquele prefeito, não gosta do partido do prefeito, acha que ele faz coisas que seriam impedimentos ou ameaças à sua determinada vida e à vida de um grupo que ela trabalha. Então essa pessoa vai dizer, é isso mesmo, isso aconteceu, e eu tenho que dizer isso para mais gente tem que saber disso. E aí a coisa vai se espalhando. É assim que funciona. Então, essa questão emocional, do afeto, e essa questão da dissonância cognitiva, da forma como as pessoas lidam com esses conteúdos relacionados a crenças e visões de mundo, vai ser determinante para que circule esse elemento todo que a gente chama de fake news. Sim. Pensando em como desarmar, né, todo esse processo. Você faz parte de um grupo de trabalho,
não é, criado no âmbito do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Esse grupo de trabalho, né, ele está pensado para apresentar alternativas, apresentar propostas de pacificação, né, de superação dos extremismos. Né? O que é que você vislumbra como membro desse grupo de trabalho, né, coordenado pela Manuela Dávila, para a gente tentar dar um passo no país, né, e tentar sair dessa situação tão difícil? Este grupo tem uma tarefa árdua e fundamental, e é muito importante, uma vez que houve um resultado eleitoral em 2022, em que a população está dizendo, com este resultado, que ela não estava satisfeita com a forma como se vinha conduzindo a governança do país até aquele momento, e que queria algo diferente, uma virada, uma posição diferenciada em relação às ênfases que vinham sendo dadas. É muito importante que o atual governo coloque este tema como uma política de Estado. Nunca, nunca, eu vou repetir uma frase que é do atual presidente, nunca na história deste país nós tivemos um grupo oficialmente atuando pelo governo federal para ajudar esse governo a pensar políticas de pacificação que passem pelo enfrentamento desta cultura de ódio, desta cultura extremista que se estabeleceu com políticas pelo Congresso Nacional, pelo governo federal e pelo judiciário nos últimos 4 anos. Então é importante que haja esse grupo atuando para aconselhar, indicar caminhos para o governo. Em segundo lugar, é um grupo bastante diverso, com maioria de pesquisadores, pesquisadoras que atuam neste campo, mas também ativistas sociais, jornalistas, pessoas que vêm trabalhando essa temática, mas pessoas que têm um pé na atuação social. Sim. Muita gente tem preconceito com a academia, o professor Flávio sabe, de que são pessoas que só ficam lendo, pesquisando, dando aula, parece que estão num outro mundo. Mas temos pesquisadores muito engajados em diversas pautas sociais, com atuação concreta em grupos, em movimentos, em espaços mais diversos da esfera pública, e este grupo tem esse perfil. Então, a ideia é que haja um trabalho com temas os mais diversos. O trabalho vai ser duro, terão reuniões semanais, online, até o mês de julho, para se criar, então, primeiro, um diagnóstico dessa realidade e, em segundo lugar, a partir desse diagnóstico, elementos que sejam recomendações ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania para o trabalho com direito, na defesa do direito à liberdade de expressão, no direito de ter, de existir, dentro de balizas que são a nossa Constituição, a Declaração dos Direitos Humanos, para que então se possa estabelecer um enfrentamento com políticas muito concretas que passem por legislação e também por educação para os direitos humanos, para uma cultura de paz e tolerância. Então, não é, além dessa assessoria então, ao governo, estão propostas para o âmbito executivo, legislativo, educacional. Então, o espectro é bastante amplo que pretende atingir esse grupo de trabalho. Exatamente. Mas está muito claro que esse grupo não tem nenhuma atuação de determinar o que deve ser feito. É um aconselhamento, é uma consultoria, e que a partir daquilo que vai ser elaborado um documento, do que for elaborado, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania vai então encaminhar, seja para o Congresso Nacional, propostas de legislação, seja para o Ministério e para outros ministérios que atuem em conjunto, tanto é que no grupo de trabalho estão lá, Ministério da Educação, Ministério da Igualdade Racial, das Mulheres, para se estabelecer políticas em conjunto, né, ações bem concretas que são viáveis via a ação dos ministérios. Excelente. Magali, muito obrigado por você estar conosco, pelo tema que você refletiu aqui com a gente. Desejo muito sucesso, a expectativa social é muito grande com relação ao trabalho do grupo que você faz parte. Obrigado por você estar com a gente aqui. Prazer estar com vocês. Um prazer estar com vocês. Eu espero que as pessoas que nos assistam nos acompanhem, né, nessa jornada em busca da paz e da reconstrução do Brasil. Estamos seguindo, certamente.
Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado. Acesse a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha e a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até lá.